5 pacotes que a gente precisa entender, então recapitulando. O cancelamento de visto, done, aconteceu. Lei Magnitsky, tá vindo. Investigação na seção 301, a OTAN e a União Europeia, e as investigações com relação à manipulação da entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos, que inclusive saiu uma matéria no Wall Street Journal, a gente pode comentar. Uma matéria e um editorial. Uma matéria e um editorial, né, do jornal, a gente pode comentar separadamente isso aqui. Mas, entendendo isso aqui, eu falava com as pessoas ontem, seguidores nossos assinantes, que estavam lá almoçando comigo, lá no Manolo, eu falava, a mais sinistra aqui pode parecer a Lei Magnitsky. Só que a Lei Magnitsky, ela vai naquele indivíduo, ou naqueles indivíduos que estão violando leis americanas. A gente não vai elencar tudo até agora, a gente já fez vários vídeos sobre isso, mas eu ainda estou curiosíssimo com o que pode acontecer com a investigação da violação da seção 301. Porque a seção 301, ela simplesmente pode apontar e desmoronar um império que ninguém ousa falar no Brasil. Conta a informação que a gente recebeu Império no passado. do Tigrinho, império da China usando esses sites de apostas, império de nego lançando curso e vendendo muitos milhões que outras pessoas não têm como vender, o que indica provavelmente lavagem de dinheiro e uso de narcotráfico e terrorismo. É aqui que o pau tora. A 301, Lacombe, Max, a Magnitsky vai no Alexandre de Moraes, no PGR, vai no Barroso, vai no Shor, vamos dizer assim, mas é um ou outro ali. A 301, a seção 301, ela tem a capacidade de expor um plus que envolve até a Globo. Até a Globo. A Rede Globo pode rodar nessa. E o pessoal não prestou atenção. Se você pegar, se eu fizer aqui agora, vou fazer aqui agora. Vou abrir aqui, ó, tô abrindo o Grok e tô perguntando, vamos lá. Quais os principais, tô fazendo ao vivo aqui com vocês, quais os principais pontos da seção 301 que levou, ou que levaram, né, são os pontos, que levaram o Brasil a ser investigado pelos Estados Unidos. Perguntei ao Grok, aqui, ao vivaço, só para o pessoal poder entender. Perguntei aqui. Mostra, tá dando para ver, ó. Vamos ver quando vai ser a resposta dele, acho que vai aparecer ali, ó. Aqui, tá demorando. O Grok ele teve uma atualização e ele melhorou muito. Agora ele não tem pressa para responder, entendeu? Porque ele quer dar uma resposta precisa, né? Esse é um dos grandes problemas de 25 segundos. Ela quer ter pressa para responder e ela começa a alucinar. Começa a escrever um montão de aí olha aqui, ó, vamos lá. Ó, começou a escrever. Posso ler? Os principais pontos da seção 301 que levaram os Estados Unidos a investigar o Brasil estão relacionados a uma série de práticas comerciais e políticas que os Estados Unidos consideram injustas, discriminatórias ou restritivas para suas empresas e trabalhadores. A investigação foi iniciada pelo escritório de do representante comercial dos Estados Unidos, USTR, sob a seção 301 da Lei de Comércio de 1974. Abaixo estão os principais pontos, ou pontos centrais, que motivaram essa ação. Tarifas preferenciais e competição desigual. Os Estados Unidos alegam que o Brasil concede tarifas preferenciais a países como Índia e México, mas não oferece o mesmo tratamento aos Estados Unidos. Isso cria um ambiente de competição desigual para as empresas americanas. Por exemplo, veículos do México entram no Brasil sem tarifas. Sem tarifas. Enquanto produtos semelhantes dos Estados Unidos enfrentam tarifas que variam de 14% a 35%, o que é visto como uma prática discriminatória. O México está no BRICS, quer dizer, né? Faz parte do Foro de São Paulo. Não está no BRICS oficialmente, né? Sim, mas ele está cada vez se aliando mais ultimamente. Exato. Né? A presidente atual é ligada ao Lula. Né? Não, o Foro de São Paulo foi sediado, num dos eventos do Foro de São Paulo foi no México. Sim. Então tá aqui, esse é o ponto 1. Ponto 2. Aí tá falando aqui de questões ambientais. Vou pular porque isso pra mim não é relevante. Comércio digital e restrição a empresas americanas. E aqui que o pau tora. Esse e o quarto. O Brasil é acusado de impor barreiras às empresas americanas, especialmente nos setores de comércio digital e serviços de pagamentos eletrônicos. A USTR, que é o escritório de relações de comerciais entre Estados Unidos e Brasil, destaca que o Brasil retaliou contra redes sociais por não censurarem conteúdo políticos e restringiu a capacidade de empresas dos Estados Unidos de oferecer serviços no país. Eu vou ser bem sério pra você, isso aqui, mesmo que os Estados Unidos diga que essa é a única razão, eu vou dizer, Raul, isso aqui é cortina de fumaça. Mas eu vou explicar por quê. Eles estão falando aqui que foi o que o Alexandre de Moraes fez com o X. Só que o buraco é muito mais embaixo. Lacombe, só para as pessoas entenderem. Eu vou ler novamente essa resposta aqui do Grok e eu quero explicar para vocês uma coisa. O Brasil é acusado de impor barreiras às empresas americanas, especialmente nos setores de comércio digital e serviços de pagamento eletrônico. Eu vou botar na aberta aqui que eu quero fazer um ping-pong com vocês aqui. Inclusive com o pessoal que está em casa. Se puder acompanhar o chat. Deixa eu botar meus óculos então, porque senão não consigo enxergar nada. Eu quero muito que o pessoal preste atenção.
Max, vamos dizer que você é o Stripe. Tá bom? Você é o Stripe agora. Um meio de pagamento eletrônico. Um meio de pagamento eletrônico americano. Beleza? Uhum. Vamos dizer que o Lacombe. Stripe. Vamos dizer que o Lacombe é o FBI. Dos 10. Tá? Eles devem. Vamos dizer que o Lacombe é o FBI. Tem uma dívida com a gente. You are the FBI. E eu tô com uma empresa brasileira querendo competir com o Stripe. A empresa brasileira não, ela é obrigada a fornecer algumas informações para o FBI? Não. E você como Stripe? Sim. Então, se algumas exigências são feitas do FBI e do US Marshal para você, elas serão feitas para mim como uma empresa digital brasileira? Não. E se os Estados Unidos percebem isso e vê que está tendo uma concorrência desigual, porque eu posso ficar tranquilaço fazendo lavagem de dinheiro para terrorista e narcotráfico? Seção 301. Aqui o buraco é muito mais embaixo. Muito mais embaixo. E não tem ninguém prestando atenção nisso. É óbvio que aqui, eu e Max, a gente está unindo informações privilegiadas que nós temos, inclusive do próprio governo americano, com o óbvio. Vocês estão vendo um monte de tigrinho nos Estados Unidos? Não. Vocês estão vendo algum cantor de rock, algum cantor de pop, Bruno Mars, ou alguém usando tigrinho nos Estados Unidos? Tem uma outra pergunta interessante também, que é a seguinte. Por que na maior economia do mundo não tem ninguém que ganha 100, 150 milhões em 7, 10, 30 dias vendendo produto Isso que eu falo, digital? vendendo produto digital. Por que não tem? Porque não tem como fazer São isso. pouquíssimos, né? São pouquíssimos. São aqueles gigantes. Dailywire, né? São pouquíssimos os que conseguem isso. E no Brasil há uma Uma febre. febre. De venda de Uma produto digital. galera Que o cara fica multimilionário. Não, milionário a gente consegue fazer. Até a nossa empresa consegue fazer lançamento de alguém para essa pessoa ficar milionária. Uhum. Agora, multimilionário, como é o caso de muitos no Brasil, inclusive o Marçal, tá? Marçal. Que aí você explica por que essa galera tá tão caladinha. Né? Esses vendedores de cursos que estão vendendo coisas que não dá para alcançar. Esse negócio de 50 milhões, 100 milhões de venda é caô. Isso não tem como ser feito a não ser por meio de sistema fraudulento. E é aqui que entra o BO da seção 301. Porque eu nem terminei de ler aqui o resto. O Brasil é sede, ele é uma sede, o Brasil é a sede de banco digital de narcotraficante que é usado como plataforma para grupo terrorista. E nego tá achando... pelo amor de Deus, Senhor, o que tem na cabeça de um senador, cara? Esses papéis estão à disposição deles. É caô puro esses senadores irem querer bater um rolê em Washington. Porque só a 301, só a seção 301 já mostra que nem se o astronauta rodasse bolsinha e botasse a calcinha no chão ia acontecer alguma coisa em Washington. Não ia acontecer nada. Nada. Porque a seção 301 é onde o buraco está muito mais embaixo. Porque não envolve só políticos ou pessoas de cargos burocráticos, como no executivo e no judiciário. Aqui nós estamos falando de envolver cantor, ator, a própria Globo tem sistema de loteria com aquele Cartola FC. Sim. Ainda existe? Pelo Eu não sei. Mas é aquele esquema ali. Mas eles têm esse esqueminha. O Paulo Guedes queria tirar isso aí Sim. na época. E conseguiu provar lá no Ministério da Economia que aquilo dali era contra a lei brasileira. Eu me lembro como se fosse hoje. Gente do Ministério da Economia, lá do Paulo Guedes, indo lá na sede do Terceiro Livre falar pra gente, ó, gente, eu tô com uma bomba muito grande aqui, mas eu não sei nem como é que eu vou falar pra vocês. E o cara assim, me tremendo, falando, olha, a Globo tá lavando dinheiro com meio de pagamento digital usando jogos de azar. A gente falou assim, como assim? Aí ele foi explicando. Por que não tem isso aqui? Por que não tem isso na Suíça, gente? É difícil imaginar. Como é que algo dá certo em Morro Agudo e não dá certo na Suíça? Ah, não. Tigrinho vai dar certo aqui na Baixada Fluminense, vai ser top. Na Suíça não dá. Ah, então não tem esqueminha aí. Não tem não. Aqui, ó, valeu. Valeu, amigão. E o buraco é muito mais embaixo. Por isso que eu tô cobrando Flávio, Bolsonaro, Nicolas, todos os outros deputados a usarem pelo menos as suas redes sociais. Já que estão curtindo recesso, passeando, agora acabou o recesso, né? Eu confesso a você, o Nicolas, o Nicolas colocando pedido só vão voltar na terça da semana que vem. Podem dizer que eu tô sendo muito cruel. O Nicolas, eu não ligo, eu já caguei pra isso. O Nicolas fazer pedido de impeachment do Lula, sabendo que o problema é Alexandre de Moraes, é jogar pra galera. É jogar pra galera. É bom, vai lá, faz aí. Mas é jogar pra galera. Tá agradando a própria base. Vai ter um monte de gente me odiando aí no chat, eu não ligo não. Agora, cadê esclarecendo o que o Eduardo tá fazendo aqui? Quem é que não entendeu que o Eduardo precisa de apoio em relação ao que tá sendo feito aqui nos Estados Unidos? Quem que não percebeu isso ainda? Os políticos do Brasil inteiro, todos. Agora, tudo isso que eu tô dizendo aqui, eu vou linkar o que o Dirceu disse. Tem como colocar de novo o vídeo do Dirceu? Que agora você vai entender por que os deputados não estão querendo apoiar o que o Eduardo tá fazendo. Agora vocês vão entender o vídeo do Dirceu. Eu queria explicar tudo isso. Eu tava com isso planejado. Explicar a polícia de Santa Catarina,
explicar como que a mentalidade brasileira é, como que o buraco é muito mais embaixo, para agora, quem assistiu o programa desde o início pode voltar a ouvir o que eu tenho a dizer, e agora vocês vão entender qual é o medo dessa gente. Solta aí. Brasileiros e brasileiras, é hora de defender o Brasil e o governo do presidente Lula. Trump ameaça a nossa independência, a nossa soberania, a nossa economia e o bem-estar dos brasileiros e a paz. Nós vamos defender a Constituição, que exige que nós defendamos a nossa independência, a nossa soberania, a não intervenção nos assuntos de outros países, a paz, a solução dos conflitos por negociação. Trump quer eleger Bolsonaro. À força. Isso não acontecerá. Nosso povo não permitirá. É hora de apoiar o governo do presidente Lula e defender o Brasil. Quem está a favor de Trump está contra o Brasil, contra o nosso povo, contra a paz e o bem-estar do nosso povo, contra as relações que o Brasil mantém com todos os países do mundo, relações pacíficas, de colaboração. O Brasil sempre prezou a paz e a solução dos conflitos por negociação. Mas, antes de mais nada, defende a sua independência e a sua soberania. Estamos com o presidente Lula, estamos com o Brasil. Quem está com Trump está contra o Brasil. Vocês viram quantas vezes no vídeo, deixa esse vídeo na tela, por favor. Deixa o vídeo aqui no lado. Vocês viram quantas vezes ele falou Lula no vídeo? Vocês prestaram atenção, não? Alguns. Não só no final. Hã? É, ele usa o Lula como uma... Ele fala no início que tem que defender o governo Lula, defender o governo Lula. É uma questão retórica. O que o... Tem como colocar nós três e o videozinho no canto ali, produção? Tem que ser a janelinha menor. Tá, se não tiver, deixa. Se não tiver, deixa quieto. O que acontece? É uma questão retórica aqui. Ele coloca como antagônicos o defender o Brasil, de modo genérico. Aí, como recurso retórico, defender o Brasil é defender o Lula. Caso você não defenda o Lula, você está contra todo um país. Só que ele só fala isso no final. O inimigo do Brasil, ele coloca aqui, não é os Estados Unidos. Ele colocou o Trump. Então o inimigo do Brasil não é um país, é uma pessoa. E são duas pessoas, é o Trump e o Bolsonaro. E aí, óbvio, como solução ele coloca uma pessoa. Porque você não tem como falar assim, a gente precisa defender o Brasil. O que é defender o Brasil? Você entende? O Brasil do PT ou o Brasil de verdade? Não, mas assim, você entende que é um negócio que você não tem como pegar? O que é defender o Brasil? Fazer o quê? Defender o Brasil. Cadê o Brasil para defender aqui? Abraçar, pegar, proteger? É muito genérico. Sim. O que ele está dizendo é, temos que defender o Lula. E aí, quem não entende isso, né, o professor Olavo falava. Ele quer levar A política de pessoas e meios. a conclusão de que defender o Brasil é defender o Lula. Exato. Porque o melhor retórico é aquele que não faz a conclusão. Ele joga as duas premissas e deixa a conclusão na cabeça da pessoa que está ouvindo. De modo subconsciente. A pessoa nem sequer vai se dar conta. Ela vai falar o que ele tanto deseja que ela fale. Porque esse é o êxito retórico, né? É quando você... Isso que o Max falou é o seguinte. É quando você fala a resposta que eu quero que você diga. E isso que tem que ser feito. E você acha que você que pensou nisso sozinho, né? Você não percebe que foi induzido a pensar isso. É uma indução completa. E aí, qual é o discurso que a galerinha tá usando agora? E os isentões? Não, porque a gente não tá lutando pelo Bolsonaro, a gente tá lutando pelo Brasil. Sou bonitinho, não sou? Não sou fofinho? É fofinho, não sou fofinho? A gente não tá lutando pelo Brasil. Não, a gente não tá lutando pelo Bolsonaro, a gente tá lutando pelo Brasil. É pelo Brasil. Que é verdade. Só que a frase, ela tem um interesse muito curioso por trás. Porque se o Bolsonaro for preso, vamos trabalhar o Tarcísio, vamos trabalhar o Zema, vamos trabalhar o Caiado. E a gente continua tocando barco. A gente não pode ficar preso ao Bolsonaro. Pô, não dá. A gente chega de ficar preso a uma pessoa. Esse é o discurso. Por quê? Porque fica mais fácil. Eu não preciso me comprometer. Se o Bolsonaro se fuder, é ele. Sinto muito aí, Bolsonaro. Bate o nome dele. Valeu, boa sorte aí, até a próxima. Valeu o que você fez pelo Brasil até aqui. Agora a gente tem que continuar nosso trabalho, porque a vida continua. Que é isso que é na mentalidade dessa galera. Só que a pergunta que eu faço é: que caralho de país tu vai ter se o Bolsonaro não pode ser candidato sem violar nenhuma lei? Que porra de país é democrático se ele não pode ser candidato sem violar nada? É o óbvio. Se já não tem país com preso político, isso não é república. Daniel Silveira já seria o suficiente. Mas como esse pessoal gosta de pensar eleitoralmente? Porque esse pessoal que acordou recentemente pra política só entende política eleitoral. É voto. De 2 em 2 anos o cara tá ali naquela adrenalina, assim, fica se sedando de voto, campanha. Ele não pensa em outra coisa na vida. Trocou punheta por digitar número em urna eletrônica. Só pensa em ciclo eleitoral. O Daniel Silveira já seria o suficiente para o Brasil ser reconhecido, pelo menos pela maioria esmagadora das pessoas, como uma não república. O Brasil já não é mais república. Agora, já que pensa de modo eleitoreiro, o que você acha que dá para fazer no país se o nome do Bolsonaro for riscado dessa bosta de urna eletrônica, dessa bosta de processo eleitoral? Que país nós teremos depois disso? Porque o problema da Venezuela, eu ouso dizer, não é o Maduro. O problema da Venezuela, e quem fala muito bem isso é Eduardo Bittar, tá? Ele explica muito bem isso. E tá na comunidade, não tá? Que é um jornalista venezuelano. Sim, mas tá na comunidade, não tá? A live que ele fez com a gente aqui?
Acho que entrevista, sim, né? É, a Você entrevista fez com dele. ele, né? Foi. Que ele Foi explica bem o bem processo. impactante, inclusive. Apenas eu tô para lembrando. assinantes. É, para assinante. Tá na Na verdade, comunidade. a gente está aguardando novos membros fundadores, tá? Por enquanto, só 2 hoje. E ele fala, o grande problema da Venezuela foi a falsa oposição. A falsa oposição é uma merda, cara. Ué, basta ver qual é o problema de um lugar que tem narcotraficante. O problema de um lugar que tem narcotraficante, o narcotraficante sempre tem menor número. Sempre. O problema é a quantidade de filho da puta que vai ficar criticando o BOP quando ele for lá e matar o narcotraficante. Cara, imagine uma sociedade que 99% ou 98% das pessoas apoiariam, quando eu falo sociedade, não é só o povão, não, o povão e a máquina burocrática, apoiaria o BOP de ir lá e matar esses narcotraficantes todos de uma vez. Chega essa merda aqui. Vamos lá fazer a limpa nisso aqui. Jogar água sanitária aqui com bala. Mata esses filhos da puta tudo. Chega. Tá demais essa merda. Vocês estão degolando pessoas, estão fazendo terrorismo. Isso aqui já ultrapassou o crime normal. Aquele crime que está ali previsto no Código Penal de roubar, né, vender droga, ilícita. Não, vocês foram muito além disso. O problema é uma sociedade que fica ali. Não, realmente, desse jeito é meio perigoso, né? Porque pode morrer gente inocente numa operação dessa. O problema é sempre o filho da puta que tá no muro. O morno. Que até Deus vomita. Posso falar de um